O meu nome é André Costa Oliveira e a nossa aulinha de hoje é sobre os conceitos de paralaxe cognitiva e o efeito Dunning-Kruger, só que dessa vez utilizando pessoas de verdade, casos reais, tais sejam o nosso glorioso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estendendo-se o tema a alguns membros de sua militância política. A paralaxe cognitiva é um conceito que descreve uma discrepância entre dois modos de perceber ou compreender uma mesma realidade, que não podem ser facilmente reconciliados. Aplicado à cognição, indica que a realidade parece mudar dependendo do ponto de vista ideológico, subjetivo ou epistemológico, mesmo que o objeto em si permaneça o mesmo. Em outras palavras, em muitas discussões filosóficas, políticas ou até mesmo psicanalíticas, as posições em conflito não estão apenas em desacordo, o que seria super normal, mas uma delas, de repente, passa a operar a partir de uma realidade completamente imaginária, como se vivesse em um mundo completamente distinto. E aí não se trata de um simples mal-entendido ou deselegância ou desonestidade intelectual de uma das partes, mas de uma fissura estrutural na própria realidade, já que a pessoa se recusa a enxergar a realidade que está à frente de seus olhos, ou seja, mesmo diante de evidências irrefutáveis que demonstram cabalmente o contrário do que essa pessoa insiste afirmando. A paralaxe cognitiva é uma contradição psicológica profunda e um déficit de consciência gravíssimo, devo dizer, que às vezes se alastra, tal qual uma pandemia, premiando os que acreditam em narrativas cegas, hipócritas, mentirosas, desajustadas e até mesmo criminosas. E aí eu cito o nosso case da aula de hoje, o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente da República, Vossa Excelência, que mesmo confrontado com os números de sua economia caótica, com o rombo nas contas públicas, com a corrupção do seu partido, do seu governo, com a violência crescente, com a miséria de milhões de pessoas no Brasil afora, sobe em palanques e diz exatamente o oposto disso, descaradamente, ofensivamente e ostensivamente. E os fanáticos fundamentalistas que o admiram e que provavelmente são pessoas clinicamente transtornadas nesse ponto, passam isso tudo adiante, mesmo sentindo os efeitos da pobreza em seus próprios bolsos, em suas próprias casas, quando é que tem casa ainda. Disso tudo, a gente então percebe os seguintes comportamentos do Luiz Inácio e de sua militância: tentativa de regular e de controlar as pessoas, a negação de responsabilidade pessoal sobre tudo, nada é culpa dele ou da esquerda, a autopiedade, a autocomiseração, fazendo-se vítima de tudo, a necessidade de dependência do governo como um provedor de tudo, sem que se faça qualquer esforço, a indulgência sexual, a racionalização da violência, a justificação do roubo e da brutalidade, o desprezo total e absoluto pela tradição, pelas religiões, pela família e uma rebeldia enorme contra os deveres da cidadania. Olha, gente, apenas uma pessoa completamente irracional e acometida pela paralaxe cognitiva, para dizer o mínimo, para denegrir a figura do debatedor diante da ausência de argumento, mesmo enxergando que está vivendo em um outro mundo. E eu vou até mais longe, somente uma pessoa completamente irracional e mentecapta para desejar o Estado decidindo sua vida por ela, ao invés de ela própria criar condições de segurança para executar a sua própria vida. E isso nos leva ao segundo tema da aula de hoje. Em diversas ocasiões, com alguma variação aí discreta, o excelentíssimo senhor presidente da República, abstraindo-se os erros de português, proferiu e profere ainda a seguinte frase, aspas, se tem uma coisa que eu me orgulho, é que eu duvido que tenha um ser humano mais honesto do que eu nesse país, fecha aspas. Vocês já ouviram falar do efeito Dunning-Kruger? Então vamos lá. O efeito Dunning-Kruger pode ser sintetizado da seguinte forma: quanto menos inteligente ou menos competente um indivíduo é,
maior é a sua tendência a superestimar as suas próprias habilidades e acreditar que sabe mais do que realmente sabe. Essa máxima surgiu em 1999, quando os psicólogos sociais David Dunning e Justin Kruger, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, publicaram um estudo intitulado, aspas, Hábil e Inconsciente Disso, como as dificuldades em reconhecer a própria incompetência levam a autoavaliações infladas, fecha aspas. E, partindo da análise de alguns casos reais de estupidez e de mediocridade quase inacreditáveis, tipo o caso de um homem que passou suco de limão no rosto, acreditando que assim ficaria invisível e tentou assaltar um banco, e esse caso é real, os pesquisadores foram levados a questionar se as pessoas extremamente incompetentes poderiam ser tão ignorantes sobre a sua própria falta de habilidade que nem sequer percebem os próprios erros. E, o que será que eles descobriram? Primeiro tópico, os menos competentes tendem a superestimar a sua própria performance. E o segundo tópico, os mais competentes frequentemente subestimam o seu desempenho, assumindo em boa fé que os outros também têm um nível semelhante de conhecimento. E a conclusão disso, pessoal? Pessoas com baixa habilidade em uma área tendem a ter uma confiança exagerada, porque não possuem conhecimento suficiente para avaliar a sua própria incompetência. E, ao mesmo tempo, por outro lado, os que são de fato mais qualificados tendem a duvidar de si mesmos porque têm a consciência de que sempre haverá todo um universo de coisas novas a ser aprendido, como aquela máxima de Sócrates, só sei que nada sei. E o nosso excelentíssimo presidente Lula é o caso clássico do primeiro tópico. Ele acredita piamente que já sabe de tudo, ele superestima o seu próprio desempenho, ele acredita só naquilo que deseja acreditar, como sendo o melhor para ele e melhor para todo mundo, mas na verdade ele só pensa nele, é profundamente arrogante, manipulador, cínico, enquanto o planeta inteiro o ridiculariza. É exatamente igual ao sujeito que passou o suco de limão no rosto achando que assim ficaria invisível. A sua infinita ignorância gera cada vez mais confiança e não é possível que as pessoas não estejam vendo isso. E o pior de tudo, né? Ele tem um nível de burrice que o impossibilita da percepção das suas próprias limitações cognitivas. Ele acha que é Deus, onipotente, onipresente e infalível. E uma pessoa dessa, sobretudo exercendo um cargo público para o qual foi eleito há 2 anos e que pode, em uma canetada, afetar a vida de milhões de brasileiros para pior, como vem acontecendo diariamente, deveria ser interditada, clínica e legalmente impedida de exercer os atos da vida civil nos exatos termos da legislação vigente. Mas, infelizmente, ninguém fala disso.